com o culto da noite, né? Os irmãos já receberam aqui esse quadro dos missionários assistidos, né? Então, se alguém não recebeu ainda e gostaria de receber, é para orar, viu? É para ter aqui todos os missionários que recebem sustento da nossa igreja, como organização, né? Como igreja local. Se você não recebeu isso aqui e quer orar por eles, levanta a mão aí que faço chegar para você, tá bom? Já ganharam, né? E também o compromisso missionário, se alguém não recebeu o compromisso de fé, a gente renova todo ano, né? Para a tesouraria conseguir fazer o seu orçamento para o ano que vem. Quanto que a gente vai poder continuar abençoando os missionários que Deus colocou no nosso quadro de missionários assistidos, tá? Esse papel a gente vai recolher no culto da noite. Então você traz aqui, vai ter um momento especial de consagração desses propósitos. E cada um ora, pede a Deus o que é para fazer, o que é para colocar ali, e confia que Deus vai suprir, né? Então é assim que ele tem funcionado, ano após ano, e graças a Deus eles têm sido assistidos fielmente na nossa igreja. Então, agora nós temos o privilégio aqui de ver uma aula aqui sobre o tema da nossa conferência, não é? Todos juntos, para que todos ouçam, e à noite também será sobre esse tema. Então, está conosco aqui, os que não estiveram aqui no culto da manhã, o pastor Sadler é da missão WEC, é uma missão internacional, que tem missionários em mais de 90 países, aí, uma experiência enorme, mais de 100 anos que eles atuam no mundo todo, só aqui no Brasil há mais de 70 anos, né, pastor? E ele está aqui com a sua esposa, vou pedir novamente, gentileza, irmã Mirtes, também missionária com ele na África, em vários lugares, e agora aqui no Brasil, responsável por um campo grande, não só aqui no Brasil, né, pastor? Então, com a palavra aí para dar sequência à nossa conferência. Pode orar para nós, irmão? Tá, por aí. Eu vou pedir para o pastor Daniel, por gentileza, o senhor pode vir orar aqui, ele também é do Conselho Missionário, né? Esteve conosco sexta-feira à noite aqui, no encontro com os líderes, vai orar pela palavra, né, pastor? Obrigado. Oremos, irmãos. Senhor Deus, te agradecemos por este momento de culto, momento, Senhor, que a Tua palavra fala aos nossos corações. Lembramos dos nossos pais, que nos transmitiram a mensagem, dos nossos filhos, dos nossos netos. E sabemos, ó Deus, e confiamos, que o Senhor atende as nossas orações, cuida dos nossos filhos. Eles saem pelo mundo, muitas vezes, Senhor, causa a nós preocupações. Queremos, ó Deus, acolhê-los, que eles fiquem debaixo da nossa direção, mas cremos que é o Senhor que faz. O Senhor fez assim conosco, fará com eles, com os nossos filhos, com os nossos netos, com a igreja e com as crianças que aqui aprendem mais e mais de Ti. Ó Deus, sabemos que aprendem coisas pela fé, pela razão, que sejam ensinadas de acordo, Senhor, com a Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por todos que aqui estão. Te agradecemos pelo nosso Brasil, que envia tantos missionários, mas que ainda continue, Senhor, enviando. Toca no coração dos irmãos, que a eclipse no céu se desfaça, mas que enxerguemos, Senhor, a mansão celestial
que o Senhor tem preparada para nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta igreja. Obrigado por mais este evento. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Talvez a minha origem como professor, eu gosto muito de pensar em mensagens sequenciadas, linkadas, né? Desde sexta-feira a gente está aqui conversando com a liderança, com os irmãos, e ontem também estivemos conversando aqui. E algumas coisas que a gente acaba mencionando nas mensagens futuras, as mensagens posteriores, tem a ver com ganchos de coisas que nós mencionamos e citamos desde sexta-feira e ontem também. Se você quiser conversar com o irmão Roberto, irmã Alair, tem duas Alair, né? Desculpa. Converse com esses irmãos, que a gente tem falado bastante sobre isso. E essa mensagem nessa manhã nós vamos falar sobre a igreja na missão de Deus. Ou seja, falamos nessa primeira parte aqui sobre a família na missão de Deus. E eu creio que o Senhor falou ao seu coração, amém? Quem estava aqui de manhã falou muito comigo, me relembrou algumas memórias e alguns sentimentos aí com relação ao amor de Deus por nós. Eu não sei se vocês se lembram, na década de 90 e 2000, havia uma propaganda que dizia o seguinte, tem coisa que nem dinheiro compra. Como é que era? Mastercard, né? É algo assim, né? Tem coisa que nada compra, nem a Mastercard consegue comprar, né? Mas a Mastercard tentou comprar coisas impossíveis, né? E a pergunta nessa manhã para mim e para você é qual que é o tamanho, qual que é a extensão, se nós pudéssemos medir a extensão do amor de Deus. Quem trabalha na construção, eu acho que o irmão pastor Daniel trabalha na construção, eles têm uma trena, né? Uma fita métrica para medir, mas muitas vezes lá no interior eles usam uma cordinha com um pêndulo assim na ponta. Eu nem sei como é que chama aquele trem. Chama de trem em Minas. Qualquer coisa que a gente não sabe o nome, a gente chama de trem. Um prumo. Exatamente. E sabemos que esse trem, esse prumo, ele é usado exatamente para medir. E a palavra do Senhor usou muitas vezes essa questão de medir distâncias, ali mesmo em Ezequiel, capítulo 47, quando o Senhor dá para o profeta aquela questão de medir, e ele começa a falar as medidas do templo, ele começa a falar sobre essas águas que vão vir sobre o templo, que vão jorrar do templo, e que vão alcançar as nações. Nós conhecemos o texto ali de Ezequiel, que vai contar que o profeta tinha ali águas até os tornozelos. Você lembra disso, essa história? Depois águas até os joelhos, depois até a cintura. Então ele estava medindo aquela quantidade de água, e teve um momento que as águas vieram tanto sobre ele, que ele não conseguia mais se controlar, ele tinha que se lançar nesse rio, nessa fonte que se jorrava ali, não apenas através do templo de Deus, e jorrava para as nações, para abençoar as nações. E quando nós falamos em conferência missionária, e que nós falamos um pouco sobre essas distâncias, de medir essas distâncias, a gente percebe muitas vezes que as igrejas, as lideranças, os familiares, quando as pessoas começam a falar sobre missões aqui, ali e acolá, uma das coisas que a gente faz é olhar no mapa depois, né? Olhar no mapa, onde é que fica esse trem, onde é que fica esse país, onde é que fica esse povo, né? Onde é que estão essas pessoas? Então essa questão de medir, ela é muito importante, porque essas distâncias são importantes. Eu disse que essas nossas mensagens são sequenciadas. Ontem nós lemos um texto de Jeremias 23, 23. Depois você olha lá. Jeremias 23, 23 tem uma pergunta retórica. O Senhor falando exatamente com o profeta Jeremias, dizendo: não sou apenas um Deus de perto, sou também um Deus de longe. Ou seja, o Deus que age perto, o Deus que se move aqui de maneira, nesse raio de ação, ele também se move em outros lugares. E Deus tem interesse de usar a sua igreja, usar o seu povo, usar os seus filhos e filhas para abençoar outras famílias da terra que estão em outros lugares. E isso é a nossa mensagem missionária, ela tem a ver com essa simultaneidade. Ou seja, o Senhor, ele quer agir em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. A gente gosta muito da versão em espanhol, né?
que em espanhol, em vez de dizer até os confins da terra, vai dizer até o último da terra, ou seja, até a última pessoa. Eu gosto dessa humanização do texto em espanhol, porque ela vai dizer nós temos que alcançar até a última pessoa. Ontem ainda nós lemos Marcos 4, 35, o Senhor chamando para ir para o outro lado, e o Senhor tem essa coisa de atravessar, de se locomover, e Ele disse, vamos para o outro lado. E o convite missionário tem a ver exatamente com essa ida para o outro lado e percorrer essas distâncias. No texto que nós vamos compartilhar um pouco mais essa noite, no texto de 1 Samuel, capítulo 30, tem uma história ali dividida em vários atos, e a questão ali é que os amalequitas levam os filhos e as filhas, e as mulheres, as esposas, para bem longe, ali de Davi e os seus homens, e eles entram em pranto, entram em choro, e vira aquela confusão, ou seja, é muito ruim quando nós estamos longe das pessoas que amamos, não é verdade? Quem aqui está distante de alguém que ama, que está longe de alguém que ama? Olha aí, é muito ruim quando a gente está assim, longe de alguém que ama, mas o mesmo Deus que está aqui conosco, está com eles lá, amém, irmãos? Porque não existe distância para o amor de Deus. Eu gostaria de, então, dar para os irmãos uma linha de raciocínio, e essa linha de raciocínio tem sido usada biblicamente, missiologicamente, até do ponto de vista de estratégia missionária, sobre o raio de ação da igreja. Se nós pudéssemos medir a estratégia missional da igreja, a distância evangelística ou missionária da igreja, como é que a gente poderia medir essas coisas? Como é que a gente consegue atingir esse raio de ação? Lembrando que não existe distância para o amor. É muito importante a gente compreender isso. Nós não estamos falando de números, estamos falando do amor de Deus, porque o amor de Deus quer nos levar para todos os lugares, para todas as nações da terra, assim é o seu propósito. A irmã já leu aqui, inclusive, no louvor, sobre Mateus 28, 18 e 20, da ordem do Senhor dada por nós, sobre toda autoridade, para que todo o evangelho seja levado a todas as nações. E lá o texto de Atos 9, 25, eu não vou ler, só apenas mencionar, ele vai contar aquela passagem em que Paulo havia se convertido no capítulo 9, e ele começa a falar ali sobre Jesus como Cristo, e as pessoas que eram antes seus amigos começam a persegui-lo, a ponto de que os seus irmãos têm que pegar Paulo e descer sobre um muro dentro de um cesto. E você imagina ali nesse texto, é muito usado sobre aqueles que seguram as cordas para Paulo descer ali e ser colocado até e se escapar ali das pessoas que o perseguiam, né? Esse apoio de segurar as cordas, né? Isso é muito importante. Por isso que o tema da nossa conferência, de todos juntos para que todos ouçam, esse todos juntos tem a ver também com aqueles que ficam aí em cima do muro, né? Não, em cima do muro não no sentido... Pode nem contar as frases feitas aí, né? Aqueles que estão em lugares estratégicos, né? Ali no alto, descendo Paulo, descendo o missionário ali pelas cordas, e cada um tem uma função importante ali naquele momento. Vamos segurar as cordas daqueles que descem, outros que descem ao poço para alcançar vidas, e assim nós o fazemos em o nome de Jesus. Vamos falar então um pouco sobre esse raio da ação evangelística da igreja, da ação missional da igreja. Ou seja, em 1800 haviam 3% da população estava em área urbana. Já em 2016, 50% da população em áreas urbanas. Há uma projeção até 2050, e o próprio movimento Lausanne tem trabalhado com esse número de até 2050, da projeção de 7 em cada 10 pessoas vão residir em cidades ou próximos a centros urbanos. Essa migração para centros urbanos vai ser cada vez mais crescente, de nós atingirmos pessoas nesses lugares. Ou seja, Deus tem movimentado no movimento migratório, mais de 200 milhões de pessoas se deslocam anualmente no nosso mundo. Nós temos no Brasil aproximadamente 100 nacionalidades representadas no Brasil, ou seja, essa movimentação de pessoas é muito importante. Claro, isso vai gerar alguns desafios para nós, né? As pessoas estão em busca de bem-estar, conveniência, lazer, comunicação, desenvolvimento pessoal, saúde, trabalho, integração com a sociedade, cada vez mais centralizado. Mas isso tem criado dois fenômenos. Um dos fenômenos para essa nova pós-modernidade tem sido essa diluição nas nossas sociedades, chamado por Bauman, um filósofo, sobre sociedade líquida. A gente tem se misturado cada vez mais com pessoas, é difícil distinguir até um estrangeiro entre nós. Nós que somos brasileiros, a gente adota a pessoa
na nossa nação, ensina português para ela, ensina a comer nossa comida e já transforma ele em um brasileiro, o mais rápido possível. Mas a pessoa tem a sua identidade, tem a sua língua, tem a sua etnia. E essas pessoas, se nós não tomarmos o cuidado, elas se tornam diluídos na nossa sociedade e nós temos que prestar atenção neles. Chegando aqui em São José dos Campos, Mirtz e eu passamos, havia um homem passando do nosso lado, e a maneira dele andar, e pelas suas características étnicas, nós falamos, este homem é africano, com certeza. Pelo nosso tempo que nós moramos na África, a gente consegue identificar alguns traços étnicos de pessoas onde nós moramos. Essa pluralidade, essa multirreligiosidade tem sido um fenômeno na nossa região, nossa sociedade. Então, eu queria pensar com os irmãos sobre esse raio de influência da igreja local, ou seja, até onde nós conseguimos ir para alcançar aqueles ao nosso redor. E esse exercício, missiologicamente, ele é feito da seguinte maneira. Nós pegamos o número de membros que nós temos na nossa igreja, ou o número de projeção de membros, e nós pegamos aí, vamos imaginar o número 100, que é o número usado na Bíblia aí, né? 100 pessoas, 100 ovelhas, talvez 99, vamos alcançar a 100ª ovelha. Se nós dessemos as mãos 100 pessoas, vou usar a minha igreja como referência, para não usar os irmãos aqui, tá bom? Pegasse o raio de ação da minha igreja, pegasse 100 pessoas, e nós dessemos a mão, até onde nós iríamos? Se você conseguisse fazer esse exercício, se nós dessemos as mãos dos membros da igreja, até onde nós iríamos nesse raio e fizéssemos um raio ao redor da igreja? Dado as mãos, tá bom? Até onde nós podemos dar as mãos? Se a gente não puder dar as mãos de maneira física, se a gente fizesse isso de maneira intencional, maneira estratégica, e um dos exercícios que é feito de maneira missiológica é exatamente esse conceito de 5.000. Há um conceito de que uma igreja local, aonde ela está plantada, ela consegue evangelizar ou proclamar de maneira intencional, no mínimo em um raio de 5 quilômetros ao redor de si. Isso pode ser feito como projeção de igreja local, ou seja, quando nós nos reunimos como igreja. Essa projeção também pode ser feita no seu raio do contexto onde você vive. Por exemplo, talvez fora do meu raio geográfico de 5 quilômetros, mas eu estou num raio acadêmico. Eu trabalho numa escola com 2.000 crianças. Eu trabalho numa fábrica com 800 empregados. Ou seja, eu estou lá. O pastor não está, o presbítero não está, mas eu estou no meu raio de influência. Então, esses raios ao redor de si também pode ser feito. Faça essa pergunta para você ver. Qual é o seu raio de influência? Seja ele numérico ou seja ele apenas de influência. O contato com pessoas que você tem. É um bom exercício a ser feito, é um bom exercício para ser feito com a igreja. Mas pensando do ponto de vista da proclamação, da missão, da missiologia, nós entendemos que uma igreja local, ela consegue alcançar ou proclamar, pelo menos, ao redor de si, por 5 quilômetros. A outra projeção que nós fazemos sobre o raio missional da igreja é que a igreja consegue também, de maneira talvez um pouco mais de esforço, dilatar esse número de, em vez de 5, para 50. Quais são as cidades que estão no raio de aproximadamente 50 quilômetros ao redor dessa igreja? Me dá alguns nomes aí. Jacareí, Caçapava, Jacareí. Outras cidades pequenininhas, tem umas vilas também aí, né? Jandeio. Não temos? Temos aí no raio de 50 quilômetros. Nós pensamos normalmente em cidades, que estamos falando de conceitos urbanos ou semi-urbanizados. Mas nós temos aí talvez algumas roças, algumas fazendas, temos algumas comunidades de lugares com mais difícil acesso. Talvez você tenha uns parentes aí no interior, que moram mais no interior do interior, mas moram ali 10 famílias, 5 famílias, 15 famílias. E essas pessoas também estão no raio de 50 quilômetros, não estão? E nós pensamos, como é que a gente faz para a gente alcançar essas pessoas? Normalmente, quando uma igreja tem uma iniciativa de avanço num raio de 5 quilômetros ao redor de si, nós abrimos o que nós chamamos de avanço evangelístico, ou não sei como é o nome seria dado aqui, mas um trabalho missionário, uma obra, um ponto de pregação, quem nunca, né? Um ponto de pregação. Outros vão usar grupo caseiro, outros vão usar uma célula de avanço, uma célula evangelística. Mas na nossa história da missiologia brasileira, da igreja brasileira, o nosso objetivo é chegar em uma congregação, não é verdade?
nós temos, depois de um ponto de pregação, e se aquele número de pessoas se converte ali, etc., porque é muito difícil nós mandarmos os membros daqui da igreja para congregar lá naquele lugar a 50 quilômetros. É mais difícil, não é? Muito mais difícil. Nossa intenção é que ali abra um ponto de pregação e, quem sabe, um obreiro, um casal possa servir a 50 quilômetros. Isso já é um exercício do raio de ação da igreja local. Nós conseguimos, vamos imaginar, como a gente gosta de trabalhar com o movimento segmentado. Vamos imaginar que nesse raio de 50 quilômetros nós tenhamos uma comunidade gypsies, ciganos, uma comunidade de ciganos em 50 quilômetros. Normalmente os ciganos se reúnem em comunidades, às vezes transitando, mas vamos imaginar que chegou aqui na região, a 50 quilômetros, 20 famílias ciganas. Irmãos, os ciganos têm língua própria, o calon, têm cultura própria. Em 2015 já temos o Novo Testamento na língua calon, ou seja, existe um movimento no Brasil para alcançar os ciganos. Ficamos sabendo que tem uma comunidade cigana aqui na nossa região. Ou ficamos sabendo que tem um assentamento ou um grupo de quilombolas na nossa região, que talvez se deslocou para cá. É uma oportunidade para nós, como igreja, irmos nesse lugar no raio de 50 quilômetros. É muito difícil toda a igreja dar uma assistência todo domingo lá, não é verdade? Imagina, você pode até um dia juntar toda a igreja em um ônibus e levar todo mundo lá a 50 quilômetros de distância para essa campanha de evangelização. Já fizemos isso com a nossa igreja local. Mas depois de um domingo, 2 domingos, 1 mês, 3 meses, o ideal é que nós desloquemos alguém que possa se deslocar para esses 50 quilômetros. Os irmãos estão entendendo até onde nós estamos indo? Já chegamos a 50 quilômetros. Vamos imaginar então, se nós pegarmos esse raio da ação da igreja local, ou de influência da igreja local, e nós deslocássemos então para 500 quilômetros. Graças a Deus nós estamos num país de proporções continentais, então para o brasileiro pensar em 500 quilômetros é antes de Belo Horizonte, né? Então, mas se você está no continente africano, por exemplo, ou países asiáticos, em 5 quilômetros, 500 quilômetros, você já atravessou 10 nações, 500 povos étnicos. Então, essa proporção geográfica ela toma um outro sentido em contexto missionário. 500 quilômetros, você consegue pensar num raio, olha aí, já aumentou, né? Num raio de 500 quilômetros ao redor da igreja local, como que nós podemos fazer para nós influenciarmos num raio de 500 quilômetros ao redor da igreja? Não podemos dizer que é impossível, amém, igreja? Mas podemos dizer que é muito difícil. Nós temos que, então, pensar em que tipo de ação missional, fora essa evangelística, proclamadora, ao redor de si, ao redor do seu raio de influência, além de 5 ou 50 quilômetros, se nós pensarmos em 50 quilômetros. É nesse ponto que a gente começa a ir para o outro lado e atravessar fronteiras que são fronteiras além da geografia, além da cultura. Por exemplo, no raio de 500 quilômetros de Sergipe, você já consegue chegar ali em várias comunidades indígenas. Existem 35 etnias indígenas apenas no Nordeste, vários assentamentos quilombolas. Nós temos sertanejos vivendo em regiões de calamidade seca, ou seja, lugares muito pequenos. E o sertanejo é um dos alvos de alcance da missiologia brasileira, de alcance. Nós temos que nos interessar por esses povos, ou seja, 500 quilômetros. Mas nós podemos, como igreja, talvez a gente não consiga reunir toda a igreja em vários ônibus. Talvez a gente consiga fazer isso num avanço missionário. Me dá uma cidade num raio de 500 quilômetros, um lugar, num raio de 500 quilômetros aqui de São José dos Campos. Tupã. Vamos imaginar que depois de alcançar o grupo de ciganos aqui, lá em Tupã chegou um grupo de refugiados afegãos. E vocês vão pensar, puxa, a gente podia dar as boas-vindas para esse pessoal e acolhê-los. O que nós fazemos como igreja? É aí que entra a questão do raio missional da igreja, de missões. É quando nós, então, treinamos alguém, capacitamos alguém, vamos lá como igreja pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, mas o ideal é que a gente venha mover ou mudar alguém para lá. Não é verdade? Esse não seria o ideal? Em vez da igreja ir todo domingo lá, 1 vez por mês, por que não deslocar alguém para lá? E essa pessoa é um missionário. Eu não vou fazer porque mineiro é muito discreto. Mas tem um pastor que quando ele conta essa história do raio de ação da igreja, o pastor Roberto Rave, ele explicando sobre isso, ou seja, o que nós fazemos como igreja muitas vezes
é que nós lançamos alguém para um campo, lançamos alguém para um lugar, e infelizmente algumas igrejas fazem, o que ele fazia, ele tirava o seu sapato e ele jogava bem longe assim, olha. E ele perguntava para a igreja, nós podemos deixar o sapato lá sozinho? Não, né? Nós temos que fazer companhia para aquele sapato, temos que cuidar daquele sapato. E muitas igrejas, muitas vezes, abandonaram pessoas no campo. Nós, como igreja, nós temos condições de enviar alguém para 500 quilômetros, irmãos? Como igreja? Temos, normalmente temos. Olhando nossa igreja local, nós temos como fazer avanços aí de etnias não alcançadas. Nós temos um raio de 500 quilômetros, eu queria despertar vocês, com relação aos povos indígenas do Brasil. Existem aproximadamente 257, não é aproximadamente, né? É exato, né? Existem aproximadamente 260 etnias indígenas no Brasil. Dessas, aproximadamente 100, há um número em torno de 95 a 97, mas vamos imaginar, 100 etnias sem a presença de um crente, nós chamamos de testemunha, alguém que esteja lá falando de Cristo. Então, nós como igreja brasileira precisamos saber dessas informações, que num raio de 700, 1.000 quilômetros dentro do nosso país, dependendo do lugar onde você está, uma igreja no Pará, uma igreja no Nordeste, num raio de 500 quilômetros, nós temos povos e etnias ainda não alcançadas. É aí que nós entramos como parcerias, organizações, parcerias com igrejas, parcerias com movimentos, para que talvez a gente não consiga levar toda a igreja, não consigamos levar um ônibus, mas nós conseguimos enviar um casal, enviar 3 solteiros, enviar 10 jovens, né, para servirem lá um tempo, né, nesse avanço missionário. Aí nós chegamos, nesse envio de indivíduos, solteiros, solteiras, nós chegamos, e famílias, nós chegamos então, nosso último raciocínio, que é o raio de ação de 5.000 quilômetros. Pensando em 5, 50, 500, 5.000. Esse raio missional das nossas igrejas locais, no lugar onde nós estamos. Até onde a gente chega com 5.000 quilômetros? Consegue imaginar aí? Será que a gente consegue, no raio de 5.000 quilômetros, ir toda a igreja? 5.000 quilômetros dá ali aproximadamente nas ilhas de Cuba, do Haiti. Estivemos na República Dominicana, que divide o arquipélago junto com o Haiti. É impressionante as necessidades missionais ali do Haiti, né, Mi? Ficamos impressionados. É uma região que a gente supervisiona aqui dos avanços missionários. E que nós estamos compartilhando com os irmãos são realidades que às vezes elas estão discretamente escondidas na geografia, mas nós temos lá famílias, povos, etnias que não conhecem o Senhor. Pensando na nossa realidade prática, nós conseguimos, um ônibus não dá, porque tem muito rio para atravessar. Podemos fretar um avião, olha aí, pastor. Podemos fretar um avião e ir para o Haiti, todos nós? É possível? É possível. Mas dá muito trabalho, não dá não? Esse trem? O mais estratégico nesse ponto é fazer o que nós chamamos de missões transculturais. Vamos preparar então 12, é um número bom aí, né, gente? Jesus gosta desse número. Vamos preparar os primeiros 12, porque Jesus não parou em 12. Vamos imaginar que uma igreja local tem um projeto, então, além de ser essa consciência da simultaneidade de tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, mas até o último da terra, nós pensarmos, por que não nós iniciarmos um planejamento, Deus levantar 12 pessoas. A igreja coreana quis levantar 100.000. Vamos levantar 12, né? Aí, pelo menos da nossa igreja local. Temos desafiado a nossa igreja local lá em Montes Claros e em Belo Horizonte, conversado com elas. Temos que pensar nesses números. Esses números são estratégicos. Temos que pensar nessa projeção de fazer isso de maneira simultânea. Já estamos fazendo aqui aos 5.000 ao nosso redor, a 50 quilômetros. Temos projeção de fazer a 500. Nosso conselho para os irmãos é que, que pensem em etnias, em povos, em segmentos não alcançados, vamos citar aí. Mas na questão de 5.000, é onde nós entramos como organizações missionárias. Nós temos várias organizações, como a UEC, que estão espalhadas nesse raio de 5.000 quilômetros. Nós temos um raio aí de aproximadamente, você pensar no continente africano, nós estamos a uma distância aproximada de 8.000 a 10.000 quilômetros aqui do Brasil, aqui da nossa casa. Por isso, quando nós dissemos aqui mais anteriormente, o nosso filho foi
trabalhar no Senegal, serviu no Senegal 1 ano, serviu bem ali, e depois retornou, faz faculdade e hoje atende como psicólogo missionário também, né? Nossos 2 filhos, depois da faculdade, foram servir na Croácia, ali na região dos Balcãs. Trabalharam por lá um pouco mais de 2 anos, né? Serviram ao Senhor ali, depois da faculdade. É interessante sobre isso, porque normalmente a gente pensa assim, vai terminar a faculdade, vai procurar ali se inserir no mercado de trabalho, vão ganhar dinheiro. Eu até queria mais 2 mantenedores, né? Naquele momento. Mas o Senhor encheu o coração deles e eles pensaram o seguinte: nós vamos, antes de entrar talvez no viés de trabalho, a gente gostaria de servir mais um tempo no campo missionário. E foram juntos, os 2 filhos, mas a nora foram servir na Croácia e serviram ali ao Senhor, né? Que amor é esse, irmãos? Eu diria para você que é o amor de Cristo, né? No coração deles e nos nossos corações. Até onde vai o amor de Deus? Filho adulto, ele foge do seu raio de decisão. As decisões estão nas mãos deles. Nós somos ali conselheiros, mas as decisões serão deles. E nós ficamos felizes desse transbordar da graça de Deus sobre eles, de servirem ao Senhor e servir ali no raio de 10 mil. Já estivemos servindo na África, um pouco mais distante, 17 mil quilômetros. Nós chegamos ali naquelas ilhas do Pacífico, chegamos na Indonésia, Papua Nova Guiné, em Bornéu, que é um país islamizado. Nós temos ali a Coreia do Norte, a cerca de talvez 20 mil quilômetros de distância. É longe, né, irmãos? É longe, longe. Mas esse projeto não é um projeto apenas de distância, é um projeto do amor de Deus. O amor de Deus não tem distâncias. O amor de Deus não mede esforços. E nós, como igreja local, quando nós falamos de conferência missionária, Mirtz e eu gostamos de pensar em ação missionária. O que vamos fazer com esse tipo de informação? Não adianta nada nós darmos dados e informações se nós não fizermos planejamento. Nós estamos engajados com o planejamento missional há mais de 20 anos. E uma das percepções que a gente tem tido é exatamente que normalmente a gente não coloca essas informações em ação. É por isso que a gente gosta da palavra oração, né? É orar e agir. Então o que a gente pode fazer, vamos imaginar, depois de separar 12 aqui para o nosso continente, vamos separar mais 12, mais 10, 12, para nós enviarmos ali para a Ásia. Estava mencionando com uma equipe aqui ontem, nós temos na lista de países mais fechados do mundo, nós temos ali também a Coreia do Norte, a Arábia Saudita, o Kuwait. São países muito fechados para o Evangelho, mas por incrível que pareça, alguns desses países estão muito abertos para latino-americanos. E organizações missionárias têm nos procurado, lá na Coreia agora, no Congresso de Lausanne, muitas pessoas vieram a nós, a equipe de brasileiros estavam aí, dizendo o seguinte: olha, manda brasileiro para a gente, né? Envia brasileiro para cá. E eu pensando, olha, eu vou numa igreja boa lá em novembro, São José dos Campos, né? Está cheio de filhos e filhas ali que estão ouvindo do Senhor esse raio de distância. Dissemos ontem que nós mineiros, quando alguém pergunta para a gente assim, como é que eu faço para sair aqui da rodoviária e chegar lá na Praça da Bandeira? E lá em Minas, em BH, você vai dizer para a pessoa, você pega a Avenida Afonso Pena e você vai nela toda a vida. Imagina? Imagina. A nossa jornada com Deus também é assim, não? A nossa jornada para servir a Cristo. Nós vamos servir toda a vida ao Senhor, para onde Ele nos levar. E aí que tem umas cordas que nós amarramos nas pessoas. Os amigos de Paulo desceram Paulo pelas cordas. O Senhor fala muito sobre essa questão de cordas também, laços. Quando o Senhor nos atraiu, Jeremias 31:3 vai dizer que com laços de amor eu te atraí. Nós já fomos atraídos por esses laços de amor. Nós já fomos buscados por esses laços de amor. Oséias 11:4 fala da mesma coisa, sobre esses laços de amor. Agora nós pensamos que nós também temos esses laços. Como igreja, nós temos essas cordas de medir. E como é que a gente pode medir a distância da missão da nossa igreja local? A missão é da igreja. Será que nós estamos com uma corda muito pequena? Uma corda estrutural? Uma corda física? Ou nós estamos usando as cordas do amor de Deus? Se o amor de Deus está nos movendo para 5 mil quilômetros, nós vamos nos mover a 5 mil quilômetros, amém? Se o amor de Deus está nos movendo a 15, 10 mil quilômetros, nós vamos segurar as cordas por alguém. Porque o tema dessa conferência é todos juntos, para que todos ouçam, para que todos escutem do Evangelho de Cristo.
5, 50, 500, 5 mil. Mineiro é bom de distância. Alguns desafios eu gostaria de deixar para vocês, antes da gente concluir e orarmos. O desafio que nós temos hoje é de muita gente. Ou seja, quando nós olhamos para a Índia, para a China, países com mais de 1 bilhão de pessoas, nós temos que pensar nessa quantidade de gente. Precisamos levar mais pessoas. Se nós enviarmos 12, 10, já ajuda bastante, mas precisamos de ajuda. Supervisionamos aqui o nosso trabalho da UEC Amazônia, trabalhamos com cerca de 23 etnias indígenas ali, e nós perguntamos para a liderança em janeiro, estivemos lá em janeiro e em abril, nós perguntamos quantas unidades missionárias vocês precisam no momento. E eles falaram o seguinte: olha, só para suprir a necessidade atual dos povos que nós estamos engajados com eles, nós precisamos de 30 a 50 novos missionários, só para nos ajudar. Menos 12, já dá 18, né? Podemos abater uns 12 aqui. E esse tipo de planejamento tem sido feito, porque há necessidades reais nesses lugares. Tem muita gente precisando ouvir do Evangelho de Cristo. Nós temos o desafio étnico. Dos 12 mil povos, há um número de 17 mil, que é o número mais dilatado, mas dos 12 mil povos, os troncos étnicos no mundo, nós temos aí cerca de 4 mil povos que nunca tiveram acesso ao Evangelho ou ainda ouviram do Evangelho. Ou seja, até onde vai essa corda de medir, até onde esses povos estão, né? Temos povos aqui na nossa fronteira da Amazônia continental, temos vários povos do continente africano, vários povos do Oriente Médio, no sudeste da Ásia, e nós temos ali uma responsabilidade como igreja mundial de alcançar e chegar a esses povos. Não apenas povos, irmãos. Nós temos grupos linguísticos também que não têm a Bíblia traduzida, não tem textos traduzidos, então João 3,16, não tem um hino do cantor, do nosso inário, nessas línguas. Nós temos que pensar sobre esses grupos étnicos e como podemos alcançá-los. Nós temos lugares isolados, nós temos missionários que trabalham aqui na Amazônia, e nós precisamos de às vezes 2, 3 dias pela mata para chegar em algumas aldeias indígenas. E o esforço é muito grande, e os custos são altos, e nem sempre a gente consegue enviar muita gente, mas dá para ir 2 ou 3. Venha conosco nesses desafios geográficos. Nós temos missionários, e é uma realidade que eu não conhecia. Estivemos com um grupo de missionários na Alemanha em 2018, e eles contando o testemunho deles, o trabalho que eles fazem ali no Nepal, e tem montanhas do Himalaia que os missionários têm que subir com oxigênio, com cilindro de oxigênio, para chegar em algumas vilas, para falar do amor de Cristo e proclamar o Evangelho de Cristo. Eles mostraram para a gente ali sobre momentos de oração em que a graça do Senhor e o mover de Deus entrou naquele ambiente, enquanto eles oravam pelas pessoas. Irmãos, e algumas pessoas começaram a ser curadas ali naquela sala, e surpreendeu até os missionários. Eles pensaram, puxa, é o Deus que nos surpreende. E a notícia correu enquanto eles estavam orando, e começaram a chegar mais pessoas doentes, e mais pessoas foram sendo curadas, quando Deus se manifesta. Mas eles tiveram que estar lá, geograficamente, naquele lugar das montanhas do Himalaia. Ou seja, qual é a distância que nós colocamos no amor de Deus? Nós temos aí um desafio, e Lausanne tem falado muito sobre isso, e nós como organização, sobre esse desafio geracional e transgeracional. Ministramos na mensagem anterior, como é que a gente comunica o Evangelho de uma geração a uma outra geração. A igreja europeia falhou terrivelmente de transmitir para uma próxima geração sobre amar Deus sobre todas as coisas e servi-lo com o coração. E nós já temos, infelizmente, no Brasil, um movimento de pessoas que são igrejeiras ou igrejados, até desigrejados, ou chamados filhos de crentes, que não têm uma relação pessoal com Jesus, têm uma relação estrutural com a igreja, mas não têm um relacionamento pessoal com Jesus. Onde é que nós estamos errando? Nessa transmissão geracional de uma geração para outra. Falamos isso na mensagem anterior. E nós temos alguns desafios, são desafios políticos, religiosos. Temos o desafio dos blocos religiosos, como o hinduísmo, budismo, hinduísmo e sincretismo, em várias nações. E nós temos que buscar alternativas, estratégias de como chegar nesses lugares. Vai além da distância geográfica. Tem a distância aí desse espectro político, né? Países que são fechados politicamente para a pregação do Evangelho, países que nós não conseguimos entrar como missionários, ou como pastor, ou com visto religioso. Você tem que entrar com uma outra estratégia.
fazedores de tenda, que chamamos, né? Você pode entrar como engenheiro, como médico, como cabeleireiro. Você quer saber? A igreja, o movimento missionário filipino é o 6º maior movimento missionário da atualidade. É interessante. E sabe qual o maior número de missionários que eles têm enviados para o mundo? Vou usar o termo com carinho porque é o termo usado, né? São as nossas secretárias domésticas. Imagina. Hoje, irmãos, tem filipinos, crentes e filipinos, espalhados por todo o Oriente Médio, vários países fechados, eles foram lá para servir como empregados domésticos, né? De pessoas ricas. E tem surgido essa igreja, chamada de igreja doméstica, ali no Oriente Médio, através do movimento de empregados filipinos. Então, várias pessoas começaram a enviar mordomos e empregados, servidores para servir, trabalhar no Oriente Médio ali, como empregados crentes. E eles têm a oportunidade de falar de Jesus muitas vezes para os filhos, para as mulheres e pessoas que têm entregado a vida do Senhor. Que interessante, né? Lá em 1770, a igreja Morávia, muitos missionários, muitas pessoas das igrejas se venderam ou se deram como escravos. Imagina, eles se deram como escravos para servirem como escravos, para proclamar Jesus nos canaviais aqui das Ilhas Caribenhas. Você já imaginou isso? Uma coisa é você ir como empregado, a outra coisa é você ir como escravo. Leia sobre o movimento morávio e você vai entender que aqueles irmãos, eles estavam dispostos a servir o Senhor, custasse o que custasse. Alguns desafios urbanos que nós temos os ricos mais ricos, os pobres mais pobres, temos os trabalhadores urbanos e estudantes. É impressionante a quantidade de gente que trabalha na noite, né? Inclusive, profissionais da área da saúde, nós temos militares, nós temos irmãos, nós temos uma igreja, presta atenção, nós temos uma igreja de garçons na madrugada. É impressionante a quantidade de pessoas que trabalham nas noites, nos restaurantes, nos bares, e por volta de 3, 4 horas da manhã, tem uma igreja em São Paulo, trabalhando só com garçons. Surgiu uma igreja de garçons. Imagina, que ideia maravilhosa é essa? Um culto que acontece às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, no fim do expediente do restaurante. Deus é um Deus de estratégia. Até onde vai o amor de Deus? Até onde vai os laços de medir de uma igreja local? E nós podemos pensar esses raios de ação. Nós temos os grupos segmentados, citei alguns aqui, como os quilombolas, ciganos, indígenas, hippies. Poderíamos falar horas aqui sobre o movimento evangélico hippie no Brasil. Nós temos um casal de amigos, pastores hippies. Vou repetir, pastores hippies. Eles se converteram na rua, entre 17 e 20 anos, se converteram ao Senhor na rua. Alguém falou com ele do evangelho, e eles, da estrada, né, como hippies. E eles se converteram, a igreja os acolheu, e eles falaram o seguinte: mas a gente não cabe aqui, a gente quer ser hippie. Eles se mudaram para uma comunidade e abriram uma igreja hippie, irmãos, lá no interior de Minas. Era um lugar que passava muitos hippies. Surgiu uma igreja, vários se converteram naquele movimento. Hoje nós temos 3 pastores. O Lucas e a Maria, que são hippies. Pastor Urso e sua esposa. Michael é o nome dele, né? Vou mostrar a foto depois para o pastor Roberto. Pergunta para ele. Pastor Urso, né? E o pastor Bicudo, que eu também não sei o nome dele. Irmãos, esses irmãos, pastores, estão fazendo uma revolução no Brasil com o movimento hippie. Nós estivemos uma vez na praia, lá na Bahia. A gente estava andando na rua e uma pessoa gritou: Sademirtes! Eu disse: quem está chamando nosso nome? Chegamos lá, irmãos. A Maria, missionária, hippie. Lá, fazendo miçanga, fazendo coisa aqui, assim, olha, está esse argentino aqui, nós estamos evangelizando ele, esse aqui é pastor na Argentina também. Irmãos, a cena você pode imaginar, né? Não estava assim de terra as pessoas, né? Estavam lá, irmãos, abraçamos aqueles irmãos, sentamos com eles e conversamos com eles, eles nos apresentaram, esses aqui são nossos amigos, os irmãos cheios de Deus. Eles têm um trabalho lá em Belo Horizonte, da Cristo House, é uma igreja lá na Praça 7, é uma igreja do papelão. Chama a igreja no papelão, porque não tem púlpito, não tem cadeira, cada um carrega o seu papelão, senta no chão, reúne 15, 10, 20 pessoas. Irmãos, pesquisa depois, Cristo House. As pessoas começaram a se converter ali na rua, no movimento ali de hippie, começaram a entregar a vida para Jesus, e chegou um ponto que as pessoas hippies perguntaram o seguinte: parece que tem um trem de batismo, que vocês jogam a gente na água, é isso verdade? Sim, então a gente quer entrar na água também. Aí fizeram um processo de discipulado. O que eles fizeram, irmãos? Levaram uma caixa d'água lá da Forte Leve. São irmãos em Cristo. Propaganda está livre. Missionários esse movimento. Levaram uma caixa lá d'água cheia da Forte Leve, azulzinha.
e batizaram o pessoal lá na Praça 7 de Belo Horizonte. Imagina que coisa linda. Movimento entre os hippies. Até onde vai o raio de ação da igreja? Até onde vai o raio do amor de Deus? Que nós podemos alcançar geograficamente, mas também esses grupos segmentados. Nós temos pessoas no segmento com alguma limitação ou deficiência motora ou cognitiva. Eu não gosto de passar vergonha sozinho, então vamos lá. Irmãos, eu passei muita vergonha quando há alguns anos atrás, assistindo às Olimpíadas, logo após as Olimpíadas, até cerca de 10, 12 anos. Eu vi depois as Paraolimpíadas. Eu fiquei impressionado com as categorias de pessoas com alguma limitação motora ou cognitiva. Centenas de atletas. Centenas de atletas. E eu olhei para a tela, chamei a mesa e nós conversamos e percebemos. E eu falei assim, amor, onde é que estão essas pessoas? Eles não estão nas nossas igrejas. Graças a Deus, existe um movimento muito saudável hoje, graças a Deus, esse movimento de as nossas igrejas sejam mais sensíveis para pessoas que estão no espectro do autismo, né? Como é que a gente cria um ambiente das nossas igrejas, que essas pessoas sejam bem recebidas nas nossas igrejas? Irmãos, nós quase não temos pessoas com síndrome de Down nas nossas igrejas. Nós quase não temos cadeirantes nas nossas igrejas. Estou falando da minha própria igreja, meu irmão. Minha igreja local lá de Montes Claros. Eu gosto de perguntar isso muitas vezes, eu fiquei muito feliz de ver o irmão aqui da área de Libras, traduzindo para a linguagem de sinais. Dos 3 milhões de surdos no Brasil, acredita-se que tem apenas 1% de crentes entre eles. Nós temos aproximadamente 1 milhão de cegos no Brasil. Onde é que eles estão que não estão nas nossas igrejas? E as Paraolimpíadas desse esse despertamento para nós do segmento missionário, para trazer da invisibilidade esses grupos. E eu desafiei a minha igreja lá em Montes Claros. Eu perguntei num culto assim, irmãos, se entrar um grupo de cegos aqui, nós temos uma Bíblia em braille para passar para essas pessoas? E não temos, irmãos. Nós não temos uma Bíblia em braille nas nossas igrejas locais. Até onde vai a nossa extensão da gente não se preocupar, da gente não se importar com as pessoas que tenham alguma limitação, alguma dificuldade, alguma questão que nós não temos? E o Senhor nos chama para nós usarmos esses laços de amor e atrair essas pessoas para Cristo. Tem uma rampa de acesso, tem um espaço para pessoas com espectro de autismo, crianças e adultos. Nós temos que alcançar essas pessoas. Temos pessoas que são ciganos, que moram nas nossas cidades e que têm vergonha de se identificar como cigano, porque existe um preconceito muito grande sobre os ciganos. Chegou o meu final aqui, né? 10 minutos. Em 10 minutos muita coisa acontece. Vamos lá? Eu quero orar com os irmãos. Temos aí esse fenômeno de deslocamento, temos muitos imigrantes e refugiados. Eu não sei se os irmãos chegaram aqui os refugiados haitianos, venezuelanos, chegaram aqui? Olha aí. Bolivianos também. Muitos refugiados afegãos, depois da guerra ali, sírios, né? Esse movimento de refugiados tem sido, graças a Deus, a igreja brasileira tem se despertado para isso, irmãos. Como a gente faz para alcançar e acolher o estrangeiro entre nós e falar para ele de Cristo. Nós lidamos com vários deslocamentos, né? Lá onde nós estivemos no norte da África e na região tem muitos centros de refugiados, acampamentos de refugiados. Tem uma missionária da Junta Batista, a Zazá, ouça a Zazá. Ela é uma missionária muito experiente, ela trabalha exatamente nos acampamentos de refugiados. Irmãos, é um lugar que tem uma carência estrutural muito grande, mas falta também a carência do evangelho, de pessoas que possam se envolver nesse tipo de ministério. Vamos estar atentos aos refugiados entre nós. Eu gostaria de concluir com uma proposta que foi feita para nós como igreja em 1974. Em 1974, na Suíça, na cidade de Lausanne, teve um encontro promovido por Billy Graham, John Stott, que nós conhecemos como Congresso de Lausanne. Lausanne é uma cidade da Suíça, e o primeiro congresso aconteceu em 1974. E naquele congresso, na Suíça, eles reuniram toda a eclésia, todo o movimento das igrejas do mundo, e reuniram também um movimento missional, né? Ralph Winter e outros missiólogos estiveram ali. Então eles deram as mãos nesse processo de crescimento da igreja local, do avanço das nossas igrejas e o movimento missionário.
É por isso que nós temos uma conferência missionária como essa, que nós damos as mãos da igreja, da eclésia, com a missão, com a Missio Dei, com a missão da igreja. E lá o Congresso de Lausanne teve tudo a ver com isso, em 1974. Em 1989, teve então o segundo Congresso de Lausanne, foi em Manila, nas Filipinas, já com esse despertamento ali, em vez dali da Europa, foram então para a Ásia, para ver como estava o movimento das igrejas na Ásia, e aconteceu nas Filipinas o segundo congresso, continuou o mesmo nome, Congresso de Lausanne, nas Filipinas, usaram ali a mesma marca, e ali nas Filipinas saiu então o Manifesto de Manila. Leia esses documentos, tanto da Declaração de Lausanne, de 1974, quanto o Manifesto de Manila, das Filipinas. Então, em 2010, teve o Congresso de Lausanne em Cape Town, na África do Sul, país onde nós moramos. E em Cape Town saiu também a Carta de Cape Town, falando exatamente, não apenas da questão da evangelização, mas do engajamento da igreja nas esferas da sociedade, esferas de trabalho, esferas políticas, ou seja, esferas esportivas, né? Como eu falei com vocês, esse despertamento de ver esses segmentos da nossa sociedade, esses blocos sociais precisam ser alcançados, né? Donald McBraven, que é um missiólogo que trabalhou na Índia há muitos anos, ele já trouxe esse despertamento para que a igreja veja esses grupos segmentados da nossa sociedade. Irmãos, por exemplo, é muito grande o número de militares que nós temos nas nossas cidades, espalhado pelo mundo afora, que tem uma cultura própria no militarismo. Tem uma linguagem até própria, tem um comportamento específico. E assim como é mais fácil um pastor hippie alcançar uma pessoa hippie, é mais fácil uma pessoa que vem aí da caserna, né? Uma pessoa que vem do militarismo, falar com outro militar, falar com outra pessoa do segmento. Então, o Congresso de Cape Town, de Lausanne, ele trouxe esse despertamento das camadas sociais. E agora, o quarto congresso aconteceu na Coreia, onde nós participamos, ali em Cheon, em Seul. E o Congresso de Lausanne, ele veio a reforçar essa declaração. Toda a igreja levando todo o evangelho para todo mundo. E em Lausanne 4 saiu exatamente essa declaração da evangelização policêntrica. De todo lugar para todos os lugares. O que tem acontecido, irmãos, é que não apenas a igreja brasileira tem enviado missionários para outras nações, outras nações têm vindo para o Brasil para trabalhar na evangelização no Brasil. Nós temos, por exemplo, na nossa equipe, na Amazônia, nós temos uma equipe de brasileiros, mas nós temos mexicanos que vieram nos ajudar no alcance de povos indígenas aqui na Amazônia. Nós temos americanos, nós temos sul-africanos, nós temos alemães, nós temos irmãos, temos um casal da Venezuela, que veio nos ajudar aqui no alcance de povos indígenas, aqui na Amazônia. Então, Lausanne tem reconhecido essa movimentação da igreja de todos os lugares. Há 50 anos atrás, quando você falava de missionário, a imagem do missionário era aquele estrangeiro, gringo, né? Assim, falando embolado. Quem se lembra dessa época, né? Até perdemos um irmão muito querido aqui, né? Irmão Barnett, não é isso mesmo? Então, essas gerações de missionários que vieram do hemisfério norte para o sul, e nós somos muito gratos a essas gerações. As igrejas brasileiras, elas nasceram do movimento missionário. E hoje nós vamos de todo lugar para todos os lugares. Eu gostaria de apenas orar com os irmãos e encerrar nosso tempo aqui, pedindo para que o Senhor venha colocar essas cordas de amor nas nossas mãos, amém? Nós vamos segurar essas cordas de amor. Vá até onde nós podemos ir. A 5 quilômetros, 50, 500, 5 mil. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o teu amor e a extensão do teu amor não tem limite. O Senhor não tem fronteiras. O Senhor é dono do mundo. E nós oramos, Senhor, por aquelas pessoas e famílias que ainda não te conhecem. Nós, como igreja local, que estamos plantados onde estamos plantados, como indivíduos, nós queremos nos despertar para isso, Senhor. Da simultaneidade do teu amor. O teu amor que alcança perto. O teu amor também que alcança longe. O teu amor que alcança aqui, mas o teu amor que alcança até os confins da terra, até a última pessoa da terra. Nos desperta nessa conferência missionária para que todos juntos, para que todos ouçam em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado, pastor Sadler. Obrigado, irmãos.
À noite nós teremos então aqui às 6h15, né, 18h15, o encerramento aqui da Conferência Missionária. Tragam convidados, venham, orem a Deus, coloquem diante de Deus sua intenção de participar dessa obra missionária de algum modo, né? Todos nós, Deus abriu oportunidade para todos. Não há nenhum crente que não possa participar da obra que ele tem planejado desde o início dos tempos. Não é? Missões não é coisa de 100 anos atrás, não é? É plano de Deus. Ele é o dono da missão. Então, que Deus abençoe, bom domingo, bom almoço para os irmãos, não é? Bom descanso, venham à noite dispostos a orar a Deus, a ouvir mais sobre o que Deus tem para nós nesse domingo. Amém, amém. Obrigado.